nossas lutas internas são tão maiores que as externas, Senhor. E o Senhor sabe disso. Por isso nos socorre, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a superar, Senhor, o insuperável. Pois aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Nessa noite possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que possamos, independente das circunstâncias, termos em nós o contentamento que procede de um entendimento espiritual de que todas as coisas convergem para o bem. E nenhum mal pode acontecer àqueles que são filhos de Deus, pois Ele os guarda. E até aquilo que seria maldição, Ele transforma em bênção. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar essas verdades benditas. Foram dadas para o nosso consolo, para nós que confiamos no Senhor, e não naquilo que o homem fala e faz. Mas confiamos, Pai, na Tua palavra, que nunca falhou e jamais falhará. Abençoa-nos no estudo de hoje, com uma sensibilidade espiritual que nos permita usufruir da Tua presença bendita nesse lugar tão singelo. Pois o Senhor não olha a aparência, mas olha para o coração. Ó Senhor Jesus, manifesta-se no nosso meio e principalmente no nosso interior, para que, uma vez mais, renovados e fortalecidos, possamos combater um bom combate e completar a carreira. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. O título da nossa mensagem hoje, Deus permitir, vamos concluir essa sessão, essa primeira parte do capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. O título é Vencendo as Tentações. Todos nós sabemos, não é uma receita, mas é a forma como o próprio Senhor Jesus, que triunfou nas tentações que passou, nos ensinou a triunfar naquelas que nós passamos e passaremos ainda. Ele disse aos seus discípulos, e eu quero acreditar que nós somos contados como seus discípulos, que se vigiarmos e orarmos, não cairemos nas tentações. Então, eu vou fazer a leitura hoje a partir do versículo 1, mas todos vocês sabem que nós já tratamos da primeira e da segunda tentação, e vamos hoje concluir na terceira, se Deus assim nos permitir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
foi onde nós paramos ontem, falando sobre esse aspecto da adoração, do primeiro mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. E esse mandamento está aqui implícito em adorar somente ao Senhor e lhe prestar culto. Essa é a maneira como nós demonstramos que amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas perceba, irmãos, que na estrutura que Lucas nos apresenta, que é um pouco diferente da estrutura de Mateus, ele vai colocar agora uma última tentação. No versículo 10, perdão, no versículo 9, Lucas 4:9. Lucas 4:9. Então o levou a Jerusalém. Olha que coisa interessante. Jesus foi criado aonde, irmãos? Aonde Jesus foi criado? Aonde, irmãos? Em Nazaré. Era uma cidade pobre que ficava na região da Galileia. Ele foi batizado aonde? No deserto, no Jordão, que ficava numa região desértica. E por que o diabo leva ele a Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro, tanto o centro econômico quanto o centro cultural. Era lá que as pessoas importantes estavam. E ele leva Jesus para lá, tentando persuadir Jesus, dizendo: olha, Jesus, se você aparecer aqui, se você fizer o espetáculo aqui, aí sim você vai ser grande. Quantas vezes nós somos persuadidos? Não, as pessoas vão te valorizar quando você fizer aquela faculdade, quando você tiver aquele emprego, quando você tiver condições de comprar aquele carro, aquela moto, quando você tiver condições de ter a sua carteira assinada num emprego X ou Y. Aí sim você vai estar por cima. Aqui o diabo literalmente tenta persuadir Jesus dessa forma, colocando ele por cima. O pináculo do templo era justamente a parte mais alta. Nós estamos há 2000 anos atrás, onde a arquitetura era totalmente diferente da nossa. Não existia ainda prédios altos. E o prédio mais alto de Jerusalém, que já ficava em um monte, era o templo. E a parte mais alta do templo chamava-se de pináculo, né? E é lá que ele coloca, um lugar onde todo mundo está olhando. E diz: olha, Jesus, faça o seu sinal aqui. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, mais uma vez, ele repete. Perceba que o diabo sempre vai tentar provocar em nós dúvida. Porque a dúvida é o começo da incredulidade. Todo incrédulo começou duvidando. Enquanto que a fé nos concede certeza, a dúvida redundará em incredulidade. Então ele, mais uma vez, ele diz: se és filho de Deus. Jesus sabia que era filho de Deus, porque Deus já havia dito. Jesus sabia que era filho de Deus. Mas assim como nós, irmãos, se de fato nós somos cristãos aqui hoje, há em nós uma crescente convicção da nossa filiação, da paternidade de Deus em relação ao nosso novo nascimento. Então ele diz: se és filho de Deus. Ele repete a condicionante, querendo mais uma vez provocar dúvida sobre a filiação divina de Jesus. Atira-te daqui para baixo. E olha o que ele diz: atira-te daqui para baixo. Se joga, Jesus. Lança-te para baixo. Porque está escrito. E olhe que coisa. O diabo percebeu que para conversar com Jesus, ele tinha que usar a Bíblia. Se ele não usasse Bíblia, ele não teria qualquer chance de tentar Jesus. Porque Jesus, ele era aprovado. Ele manuseava bem a palavra. Ele era a própria palavra. Então o diabo, ele percebeu. Assim eram aqueles cristãos de verdade. Um cristão genuíno
ele vai ter que saber a diferença entre a verdade e a meia-verdade. Porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Um cristão verdadeiro, ele não vai ter que apenas enxergar o lobo, ele vai ter que discernir o lobo disfarçado de ovelha. O cristão verdadeiro, ele não apenas tem que diferenciar um anjo de um demônio, mas ele tem que saber quando um demônio se traveste de anjo. E essa percepção espiritual só vem quando você tem intimidade com a palavra de Deus. Se não, vejamos, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu creio que todos vocês conhecem esse versículo, mas é importante para nós estarmos ainda mais familiarizados com a nossa arma, que é a Bíblia. Então olhe bem para o versículo 12 do capítulo 4. Se você tiver, não tenha pena de riscar sua Bíblia não, irmão. Sabe? Risque sua Bíblia. Eu risco com grafite, né? Mas risque sua Bíblia. Mostre para o diabo que você lê a palavra de Deus. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Ela produz vida. Ela fala com a gente. Quantas vezes você já leu a Bíblia e parecia que era Deus do seu lado falando com você? Não parecia não, era isso mesmo. Deus fala conosco, principalmente pela sua palavra. Porque o salmista diz, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aqui ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra eficácia, irmão, significa aquilo que produz resultado. Aquilo que produz o resultado desejado. Algo que é eficaz e algo que produz resultado. A palavra de Deus produz esse resultado. É por isso que o inimigo se esforça tanto para os evangélicos modernos serem analfabetos bíblicos. Para que eles possam ser facilmente manipulados. Quanto mais um crente conhece a palavra de Deus, tanto mais ele se torna forte para defender a sua fé. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante. A ideia de cortante aqui, irmãos, é algo que é extremamente afiado. É como, por exemplo, o irmão Reginho aqui, que na carteira dele está lá o quê? Açougueiro. Então, ele sabe que para cortar a carne, não precisa só de uma faca, precisa de uma faca afiada. Se a faca não tiver afiada, vai cortar? Vai ficar lá, ó, fazendo um monte de tentativa e não vai cortar direito. Estou mentindo? Então, ele está dizendo justamente que essa espada, ela é eficaz porque ela é cortante, ela é afiada. Toda espada, ela tem que ser afiada. Pois o propósito da espada é justamente qual? Cortar. Do que qualquer espada. Essa é a espada mais poderosa do universo. É a arma mais poderosa já forjada pelo homem. A arma mais poderosa não é a bomba atômica, não é a bomba H, que as pessoas dizem que é 100 vezes mais poderosa que a bomba atômica. Não, a arma mais poderosa do universo é a palavra de Deus. Essa é a arma mais poderosa. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ainda tem uma coisa, ela não é uma espada normal que só corta em um lado. Não, ela corta dos 2 lados. Ou seja, aonde ela tocar, ela vai cortar. Não tem perigo de você tocar nela e não ser cortado. Vai cortar. Porque esse é o propósito. E qual é o propósito? Porque ela é tão cortante assim? Porque ela tem que penetrar. Ela tem que penetrar porque ela tem que revelar a podridão que está dentro do homem. É impressionante como a gente olha a aparência e não enxerga nada do que está dentro da pessoa. Então a gente vê uma pessoa arrumadinha, bonitinha e diz, oh, uma pessoa direitinha. Não, não é direitinha não, meu irmão.
Mas se a pessoa tiver, meu filho, igual o irmão José correndo na Centenário, com os cabelos rupiados, os shorts folgados, a camisa folgada, vindo da barra, com os cabelos tudo em pé, do salvo, da natação, você vai dizer, mas é ladrão, vou correr. Com o Paulinho do lado, imagine, meu filho. Aí correu, corredor, aí corre. Né? E Adams ainda da retaguarda, pronto. Então, nós olhamos a aparência. A palavra de Deus nos ajuda a enxergar além da aparência. Mas não somente nas pessoas que estão diante de nós, principalmente na gente. Às vezes a gente acha que a gente está bem, mas a gente está mal. E diz aqui, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. A alma, irmãos, é aquilo que é seu. Eu não sei se vocês já leram como Deus criou o homem. Ele fez o homem, a parte física do homem, do pó da terra, do barro. E aí ele soprou, a palavra sopro em hebraico é a mesma palavra para espírito. Ele soprou e então o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então a alma é a nossa característica individual. É onde está o centro da nossa personalidade. O espírito é o nosso fôlego, que nos dá vida aqui e que pertence a Deus. E ele diz aqui, olha, ela vai separar, ela vai mostrar para você aquilo que é sua carne e aquilo que é de Deus. Quantas vezes a gente diz, mas eu estou sentindo no coração que é de Deus. Aonde, meu filho? Eu estou sentindo no coração que é para eu adulterar umas notas aqui. Eu estou sentindo no coração aqui que é para eu me tornar um político corrupto. Eu estou sentindo aqui dentro assim, ó, que Deus está mandando eu roubar um monte de gente para ficar rico. É mesmo? Você está sentindo isso? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque é a palavra de Deus que vai dizer o que é certo e o que é errado. Aí você encontra hoje em dia, eu tenho chamado de pastora. Onde é que você tem a Bíblia, pastora? Me diga. Tem alguma pastora na Bíblia? Tem alguma pastora na Bíblia? Tem sim, tem. Raquel. É mesmo? Você é um animal irracional? Então, cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus, ela deixa claro aquilo que é certo e errado. De maneira que você vai errar porque você quer. Porque está claro o que a gente tem que saber. Existem partes da Bíblia que realmente são profundas e a gente tem que ter um cuidado maior, mas aquilo que é necessário estar claro, está claro. Deus não nos deixa errar. A gente erra porque quer. Então ele diz, ela separa a alma do espírito, ela revela ao próprio homem aquilo que vem dele, aquilo que vem de Deus. Juntas e medulas, olha que coisa. É justamente o que conecta uma parte do corpo com a outra, mostrando até a profundidade que a palavra de Deus vai. E ela é apta para discernir. A palavra discernir significa saber a diferença entre duas coisas. Isso é discernimento. Principalmente aqui quer dizer saber a diferença entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Saber a diferença. A palavra de Deus nos ajuda a discernir os pensamentos. Você sabia que, em média, foi feita uma pesquisa, em média, passam, numa pessoa normal, cerca de 3.000 pensamentos por dia? Já imaginou isso? Os pensamentos que você teve hoje, todos eles glorificavam a Deus? Se tivesse um projetor aqui que mostrasse todos os pensamentos, pastor, não faça isso não, que eu pensei na sua morte. Eu não quero que ninguém saiba, por enquanto. Então ele diz aqui, a palavra de Deus faz isso. Ela revela os pensamentos e os propósitos do coração humano. Existem propósitos que realmente vêm de Deus. Mas existem propósitos que não vêm. Você tem que saber a diferença. Então a gente tem que manusear bem a palavra, irmãos. Porque se tem uma pessoa que conhece a palavra, é o diabo. A diferença é que ele não obedece. Mas ele conhece.
E quem conhece é capaz de adulterar mais do que quem não conhece. Vocês já viram falsificação? Falsificação de Nike, falsificação de Lacoste, dessas marcas, né? Ninguém falsifica coisa barata, né? Eu nunca vi uma pessoa falsificando uma nota de R$1, você já viu? Nem existe nota de R$1, de 2, né? Você já viu gente falsificando nota de R$2? Não, o pessoal só falsifica 100, 50, né? Então a ideia aqui é que o falsificador ele precisa conhecer o original para poder falsificar. O diabo é assim. Por isso que o Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, diz: e a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas, ela se aproxima de Eva. Por que ela se aproximou de Eva? Porque era a parte mais frágil. Porque ela não foi para Adão. Perceba como Satanás é sagaz. As maiores tentações ele deixa para o momento que Jesus está mais fraco, no 40º dia de jejum. Então ele sabe quando você está fraco e ele vai se aproximar nesse momento. É por isso que é tão importante nós não permitirmos isso, ficar andando na reserva. Não, você tem que se fortalecer no Senhor constantemente. Não espere acender a reserva não, meu filho. É como, por exemplo, um hábito que ajuda você a viver uma vida saudável, beber água. Você sabia que beber água é um dos melhores remédios do universo? Agora, a gente tem o péssimo hábito de só beber água quando está com sede. Está errado. Você não bebe água quando está com sede, você bebe água antes de estar com sede. Porque a sede é o seu organismo dizendo que o seu recipiente de água está na reserva. Aí você sente sede, a garganta fica seca. Isso você já devia ter bebido água há muito tempo. Então aqui é a mesma coisa, a gente não tem que esperar ficar fraco. A gente não tem que esperar. A gente tem que estar constantemente vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Não é o que diz lá, Efésios capítulo 5? Enchei-vos do Espírito. Então aqui o Senhor Jesus, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Não é assim que começa o capítulo 4? Então Satanás, ele vai e ele dá a sua última arma. A arma mais poderosa do diabo, irmãos, não é a mentira, é a meia-verdade. Não se engane com isso. Até aqui o diabo só estava contando mentira. Mas aqui ele vai apresentar um salmo. Salmo 91. Fora do contexto. Mas é o texto do Salmo 91. É como uma pessoa que chega e diz para você: não está escrito, irmão. Nós comeremos o melhor desta terra. Está escrito isso. Mas você sabe qual é o contexto? Você sabe o que significa qual é o melhor desta terra nesse contexto? Sabe qual é? É Jesus. Então nós precisamos entender o texto e não pegarmos versículos soltos para tentar usá-los segundo a nossa própria conveniência, que é má. Naturalmente má. Então Satanás se aproxima e diz: olha, perceba, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Ó, até então, só quem dizia essa frase era quem? Jesus. As duas vezes que essa frase foi dita, veio dos lábios de quem? De Jesus. Na primeira tentação, olhe, transforma esse pão, essa pedra em pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois, na segunda tentação, olhe, eu vou te dar tudo, e Jesus diz: está escrito, só adorarás a Deus. E agora Satanás diz: ah, é assim é? Ah, é Bíblia? Então tá bom, está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aonde é que está esse texto, irmãos? Onde é que está esse texto, irmãos? Salmo 91, vamos lá, abrir Salmo 91, 11 e 12.
Salmo 91. Quem de vocês tem o Salmo 91 na parede de casa? Isso mesmo. Salmo 91, 11 e 12. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Mas qual é o contexto dessa promessa? Como é que começa esse salmo? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Diz, olha, é o crente que diz ao Senhor. Não é o Senhor que está falando com o crente aqui, não. É o crente que diz ao Senhor. O Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, é a minha bandeira. Deus meu em quem confio. Essa é a afirmação do crente. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás ao terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Essa é a promessa, irmãos. É uma pessoa que confia em Deus e não uma pessoa que precisa de provas que Deus ama ela. Não. O salmista aqui, ele não precisa de prova nenhuma. Ele está dizendo, eu confio, Deus é o meu refúgio. Ele não está pedindo sinais a Deus. Ele está glorificando a Deus pelos feitos de Deus em sua vida. Olha que diferença enorme. A fé verdadeira, irmãos, não pede sinais. A fé verdadeira glorifica a Deus. Quer seja quando Deus dá, quer seja quando Deus tira. Essa é a fé verdadeira. E agora sim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua... Percebeu? Não é ele que está indo em direção ao mal. É o mal que está vindo em direção a ele, Deus está protegendo. Vou ler aqui de novo o versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Não é você que está indo enfrentar o mal, querendo provar para os outros que você é forte, para que os outros te vejam como super crente. Não, meu filho. É você vivendo em humildade e Deus mostrando o que é na sua vida. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos anjos e a gente nem fica sabendo. Você sabe de algum anjo que lhe protegeu em algum momento? Mas pode ter certeza que em muitos momentos alguns anjos te protegeram e você nem viu. Eu tenho certeza que na semana passada foi muito livramento de afogamento. Ser comido por tubarão-baleia foi muito livramento, meu filho. Né? E você não está vendo, os anjos estão lá ao derredor, meu filho, segurando a boca do tubarão, segurando a onda que vai afogar. E cuidado, meu filho, é ele que está segurando também, o motorista que vai cochilar e vai subir na calçada, meio fio, levar tudo. Eu não sei se vocês viram, foi aqui em Salvador que uma pessoa deu ré e atropelou um monte de gente. E você acha que você está aí sem pancada nenhuma, por quê? O anjo que está voando ao seu redor deve estar cansado. Rapaz, esse aqui me dá trabalho. O bicho já cochila. O anjo de aqui não deve cochilar. O que Deus mandou para proteger, varão, não cochila não. Porque que cochila é ele. Ainda bem que os anjos não precisam dormir. Agora a gente não pede anjos, mas a gente sabe que eles são servos do Senhor a nosso favor. Olha que coisa boa saber disso. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Perceba, você está andando no caminho do Senhor. E o Senhor está te protegendo por conta da sua fidelidade. O Senhor está te protegendo.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Percebe, em momento nenhum a pessoa está o quê? Pedindo uma prova do amor de Deus. Deus, prova que você me ama, Deus. Faz o meu salário aumentar. Deus, prova que o Senhor me ama. Leva esse vizinho para bem longe. Deus, prova que você me ama, Deus. Ó, só o fato de você chamar Deus de você já é uma desonra. Prova assim, diga aqui. Na cruz, aqui, ó. Exatamente. E ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo. Então Satanás está tentando Jesus com uma passagem solta de um salmo, que é o salmista glorificando a Deus pela confiança que ele tinha em Deus. Agora olha que coisa interessante. Abra no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. É justamente, irmãos, o povo incrédulo pedindo um sinal a Deus. E Deus está irado com isso. Por isso começa o livro de Malaquias da seguinte forma: sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Ó, Israel é culpado de quê? Qual é o pecado aqui? Incredulidade. Não confiar em Deus. É isso que é tentar a Deus. Pôr Deus à prova. É isso, é incredulidade. Por intermédio de Malaquias, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Ó, como o Senhor tem amado, Deus? Prova que o Senhor me ama. Não, minha vida está tão difícil, é assim que o Senhor me ama. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Diz dos seus montes, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles lhe edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É disso que você foi livre. Já pensou, o Senhor está irado para sempre com você? Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Então você ainda precisa de prova. Jesus morre na cruz para que seus pecados sejam perdoados e você seja reconciliado com Deus, e você ainda quer mais alguma coisa, como se isso não fosse suficiente. E a gente tem na Bíblia tantas partes, irmãos, que falam. Agora abra comigo em 1 de Coríntios. Paulo vai falar desse assunto também. No versículo 10, capítulo 10 de 1 de Coríntios, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Capítulo 10 de 1 de Coríntios, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e passaram todos pelo mar. Aquele mar que se abriu e o povo passou a terra seca, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por se multiplicar a maldade, o amor da maioria. Quase todos se esfriará. Está escrito em Mateus 24. Versículo 5 de 1 Coríntios 10, continuando. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. E não ponhamos o Senhor a... como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Que passagem é essa que Paulo está se referindo? Êxodo 17. O povo começa a reclamar.
Ah, Deus ama a gente, mas a gente fica comendo esse maná, toda hora procurando água, fica com sede, sem água. Que é isso? O Egito que era bom. Isso é provar, isso é pintar a Deus, irmãos. Dizer que Deus não é bom. Então, aqui, o que Satanás está querendo, voltando agora para o nosso texto de Lucas 4, é que mostrar para Jesus que existe um atalho, existe um plano melhor para ele. Jesus, você não precisa sofrer. Olha que coisa interessante, irmãos. Logo depois, Jesus, ainda nesse capítulo 4, Jesus vai pregar na sua própria cidade de Nazaré e vai ser o quê? Vai ser o quê? Rejeitado. Satanás quis que Jesus se lançasse do templo, não foi? Pois lá em Nazaré vão tentar lançar Jesus de cima para baixo, lá do monte alto que tinha na cidade. A ideia aqui é dizer para Jesus que Jesus tem que agradar o povo, se quiser que o povo siga. O que o povo quer? Sinais. Se você pegar 1 de Coríntios, eu não vou fazer os irmãos abrirem de novo, mas se você pegar 1 de Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, dessa mesma carta que a gente falou agora há pouco, ele vai dizer, os judeus pedem sinais até hoje. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para uns, loucura para outros, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você acredita nesse evangelho? Ou você ainda está em busca de sinais? Ah, o culto dos milagres. A sexta-feira da libertação. Você acha que isso é o quê? De onde você acha que essas ideias surgiram? Da mente de Satanás, irmãos. Mas elas estão sendo aplicadas aonde? Em igrejas evangélicas. Bala, que diz que liberta, né? Bala de açúcar, que diz que liberta. Rosa ungida. Óleo ungido. Areia de não sei aonde. Água de não sei aonde. Todas essas coisas, irmãos, é tentar a Deus. Porque o que Deus quer de nós é o quê? Uma única coisa: fé. Ah, pastor, mas o arrependimento. Irmãos, fé e arrependimento sempre estão juntos. Você nunca vai ver na Bíblia um separado do outro. A fé e o arrependimento sempre estão ladeados, como as duas faces de uma mesma moeda. Então o que o Senhor quer de nós é que nós acreditemos nele. É isso que Jesus diz. A obra que Deus quer que façamos é que creiamos naquele que Ele enviou. Você crê naquele que Ele enviou? Essa é a obra que Deus quer que você faça. Aí debaixo dessa fé, você vai sim produzir as boas obras. Mas sem essa fé, qualquer obra é ruim. Por mais aparentemente boa que seja. É verdade. É por isso que o diabo diz, o versículo, mas tira totalmente do contexto. Um salmo que enaltece a confiança do crente em Deus, Satanás quer usar para tentar a Deus. É como, por exemplo, irmãos, um versículo que está na Bíblia justamente para mostrar para o homem que ele não precisa de riqueza para ser feliz. Os crentes têm usado como o diabo gosta. Não, varão, está escrito, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser rico. Esse é o contexto do versículo. O contexto do versículo é outro. O contexto do versículo é justamente você entender que se você não tem alguma coisa, é porque não é para o seu bem, porque se fosse, Deus te daria. É para você aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o contexto do versículo. Mas você vê esse mesmo versículo bíblico sendo falado na boca de um monte de crente que não está entendendo nada e está emprestando a boca ao diabo. É claro que eu tenho que me dar bem, é claro que eu tenho que ser rico. Se o meu pai, meu Deus, é o dono do ouro e da prata, ele vai dar o ouro e a prata para o ímpio? Não, ele vai dar o ouro para mim, que sou crente, sou filho dele. É mesmo. Será que vocês nunca ouviram Jesus dizer que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Ninguém nunca viu esse versículo? Então, hoje a gente tem visto isso. Qual é, irmãos, a ferramenta dos falsos mestres? Os versículos bíblicos tirados do seu devido contexto. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Abra, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro. Diz o seguinte, capítulo 3. Logo no começo. Perdão, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Olha o que Pedro está dizendo. Assim como no Antigo Testamento surgiram o quê? Falsos profetas no meio do povo. O que é que os falsos profetas faziam? A gente tem exemplo, falsos profetas, os profetas de Baal, lá na época de Elias. Os falsos profetas afastavam o povo do Deus verdadeiro, criando um falso Deus, que fosse conveniente com o pecado do povo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Entre vós quem? A igreja. Ó, entre vós. Não o mundo, não. Não é o mundo que produz falsos mestres, não. É a igreja. Os falsos crentes levantam para si falsos mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Aquele que quer ser rico, ele vai atrás de um falso mestre que diz que Deus vai dar riqueza para ele. Aquele que quer ser curado, vai atrás de um falso mestre milagreiro. Aquele que quer viver em pecado, vai atrás de uma igreja permissiva. Falsos mestres, os quais introduzirão, introduzir, trazer de fora para dentro. Não devia ter na igreja o que? Heresia. Na igreja só devia ter a verdade. Mas os falsos mestres vão trazer para dentro da igreja ao que? A heresia. Introduzirão dissimuladamente. O que é uma pessoa dissimulada? O melhor exemplo de dissimulação é o teatro. O ator e a atriz, o que é que eles fazem? Eles dissimulam. Eles se interpretam, exatamente. Eles fingem ser uma pessoa que de fato eles não são. Na vida real eles não são aquilo. Eles estão interpretando um personagem. Assim são os falsos mestres. Eles aparentam uma espiritualidade que eles não têm. Eles prometem coisas que eles não têm autoridade para prometer. Dissimuladamente, heresias destruidoras. Não existe heresia inofensiva, irmãos. A gente que pensa que existe. Não, mas isso é uma bobagemzinha, rapaz. Isso é só uma interpretaçãozinha assim meio errada. Não tem interpretaçãozinha meio errada. Não é porque você pensa desse jeito, mas assim, fulano pensa de outro. Um dos dois tem que estar errado. Porque a verdade é uma só. Então, existe a verdade e existem muitas mentiras. Mas a verdade é uma só. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quem foi que resgatou a gente? Quem foi que resgatou a gente? Quem foi que resgatou a gente? Jesus Cristo. Mas em determinadas igrejas, Jesus nem fala. É só Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá. Bom dia, Espírito Santo. Estou cheio do Espírito Santo. Sim, e Jesus? Aí fica onde? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Sim, e Jesus? E a glória para ele? Onde é que fica? Abraão, Isaac, Jacó, Sansão. Sim, e Jesus ninguém fala? Então, é isso que o diabo quer fazer, irmãos. Quer que você esqueça de Jesus com a Bíblia na mão. Você é capaz de estar em uma igreja 10 anos e não ver um sermão falando de Jesus. Pelo menos não da sua obra expiatória na cruz. Fala do Jesus milagreiro, do Jesus que multiplicou pão e peixe, do Jesus que faz pescar um peixe e sai dinheiro da boca. Essa parte Jesus fala. Mas do Jesus que levou os nossos pecados e que diz que nós deveríamos seguir os seus passos. Não, esse Jesus a gente não fala porque assusta. É isso que Satanás faz por meio dos seus falsos mestres. Eles trazem um Jesus pela metade. É como se Jesus fosse um leão sem dente e sem garras. O meu Jesus não é assim não. Só sou o seu. O meu Jesus é o leão de Judá. E ele tem dentes e garras afiadas.
Então, cuidado, irmãos, porque é com a palavra que o Senhor triunfa sobre a tentação. Como nós vamos orar e vigiar se nós não soubermos orar e vigiar? É como se eu dissesse para uma pessoa assim: meu irmão, ó, esse terreno aqui é seu, eu construo uma casa. A pessoa nunca levantou um muro, eu. Meu filho, a pessoa diz: ó, aí tem tijolo, tem cimento, o que mais, barulho? Tem brita, areia, arenoso, tem tudo aí. Levante aí o muro. Eu digo: varão, eu vou chamar Paulinho. Porque eu não sei fazer isso. Como se alguém me dissesse: ó, pastor, tem aí uma lata de tinta, tem um pincel. É só isso que precisa, né, meu filho? Precisa mais coisa? O rolo, né? Tem tudo aí. Ó, o irmão aqui, foi o que o irmão mandou comprar, eu comprei. Tá aí, agora o seu pinte, viu, pastor? Pra onde, meu filho? É capaz de chegar aqui e eu tá todo pintado. Meu parede não tem uma pintura. Então eu não sei fazer isso, meu filho. Mas para orar e vigiar, você tem que aprender. E quem é que vai te ensinar como orar? Aí tem gente que não, mas qualquer oração vale. É mesmo? Ah, então eu tenho que lhe mostrar na Bíblia. Não, eu não vou em Provérbios, não. Eu vou para o que Jesus falou em Mateus 6. Tem gente que pensou que eu ia falar Provérbios, né? Oração abominável. Não, é Jesus que fala. Olha como ele diz em Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Como é que eu vou saber que eu estou orando? Meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Dificilmente um hipócrita vai se enxergar como hipócrita. Porque a trave não vai deixar ele enxergar isso. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Como é que eu vou saber que eu estou sendo hipócrita? Quando a Bíblia disser que aquela minha ação é hipocrisia. Como o Tiago vai dizer lá: olha, se você tem um irmão que está passando necessidade na igreja e você despede ele sem ajudá-lo, podendo ajudá-lo, o seu irmão é hipócrita. Ah, é mesmo? Eu pensei que não. Ah, mas se a Bíblia está dizendo, então é verdade. Essa minha atitude foi hipócrita, então eu não posso mais fazer isso. É a Bíblia que vai me dizer o que é hipocrisia aos olhos de Deus. Assim como é a Bíblia que me diz o que é amor aos olhos de Deus, o que é justiça aos olhos de Deus. Porque todos os valores humanos estão deturpados. O que o mundo diz a respeito de determinadas palavras não tem nada a ver com o que a Bíblia diz a respeito delas. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Olha que coisa. Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. E tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. E aí, meu irmão? É assim, é você e Deus. Qual foi a última vez que foi você e Deus? Meu filho, se você me disser que ficou você e Deus, e você não se tremeu todo a ponto de quase fazer xixi nas calças, então se não foi você e Deus não, viu? Porque quando é você e Deus, meu filho, o negócio pega fogo. A Bíblia estava mostrando. Quando Moisés viu a sarça ardendo, quando Isaías viu lá a orla, quando João viu lá, todos eles, quando tem experiência de estar sós com Deus, fica todo mundo o quê? Com medo reverente. Então isso é prova que a gente não está no quarto secreto de coisa nenhuma. A gente está apresentando lista de supermercado. Oh Deus, eu quero isso. Se dividir em 5 vezes sem juros ainda é melhor. Amém. Oh Senhor Jesus. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Qual foi a última vez que você viu Deus como seu Pai? Vê Deus como seu Pai. Ele é seu Pai. No momento que você se arrependeu dos seus pecados, que você colocou a fé em Cristo Jesus, não é que está escrito em João capítulo 1, versículo 12? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Seu Pai, é seu Pai que você ora. Qual foi a última vez que você se sentiu assim quando estava orando? Nos braços do seu Pai.
Por isso que a gente ora tão pouco, irmãos, porque a gente não tem muitas vezes consciência do que é oração ainda. Seu pai vem em secreto. Você percebeu que para orar você precisa de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto que todo aquele que se aproxima dele, e não existe momento que a gente esteja mais próximo de Deus do que na oração. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Então, quando você está lá no seu quarto em secreto, você está falando para quem está do lado de fora, é doido, falando sozinho, mas você sabe quem está ali com você. O seu pai que te vê em secreto, é o seu pai, ele vê você em secreto. Ele sabe o que está acontecendo com você. O teu pai que vê, ele não apenas te ouve, ele vê. A ideia, os olhos de Deus estão sobre nós. Ele podia dizer apenas o seu pai que ouve. A ideia de ouvir, você ouve algo que está meio distante, você ouve. Não, mas vê, tem que estar perto. Vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. A ideia de vãs repetições, irmãos, não é dizendo que você não pode pedir a mesma coisa a Deus. A ideia aqui é a ideia católica. Que a pessoa diz, olha ali, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Isso que é uma vã repetição. Como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. É como, por exemplo, o católico tem algo chamado terço. Quem sabe o que é isso? Eu já rezei o terço. Meu pai faz parte da igreja, que meu pai é católico, né, por enquanto. Mas ele faz parte lá da igreja dele, dos homens do terço. Se reúnem toda vez, toda quinta, toda terça, uma vez por semana, para rezar o terço. Só os homens da igreja, imagine. Olha, a igreja católica, os católicos da igreja do meu pai, são muito mais, sabe, crentes na sua incredulidade do que os evangélicos que eu conheço hoje. Exatamente, zelosos. Se reúnem para rezar um terço que não adianta de nada. Porque rezar o terço e nada é a mesma coisa. Só está suscitando a ira de Deus. Mas eles se reúnem para fazer isso. E tem até blusa, viu? A blusa é uma mãozinha com texto em volta, tudo organizado. Mas chega antes e sai depois. E orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não se assemelhem a eles. Olha o que ele está dizendo, irmão. Jesus está mostrando, não é toda oração, cuidado. Então você, para orar e vigiar, você vai ter que saber a palavra de Deus. Por isso, quando uma pessoa me diz, pastor, eu gosto mais de estudar a Bíblia, eu não sou muito de oração. Então você não está estudando a Bíblia direito. Pastor, eu gosto muito de orar. Num lugar que o Marcos conhece muito bem, tinha um camarada lá que ele chamava de profeta. Era uma pessoa que tinha doenças mentais e ele costumava ficar de 5 a 10 horas sentado. Dizia ele que estava orando, mas falava nada com nada. Ele só ficava de joelho. Aí todo mundo pensava que ele era espiritual. Estou mentindo, não? Então você olha para isso assim, você diz, olha que camarada espiritual. Mas vai conversar de Bíblia com ele para você ver. Não sabe nem o que é Novo Testamento e o que é Antigo Testamento. Não sabe. E não venha me dizer que isso tem a ver com a pessoa ser alfabetizada ou não, porque os primeiros crentes, a maioria eram analfabetos. Existiam uns cristãos que foram perseguidos muito pela Igreja Católica, chamados de valdenses. Era proibido a Bíblia na língua corrente, e muitos deles decoravam a Bíblia toda na cabeça. Imagine, você já imaginou isso? Você sabe a Bíblia toda aqui, na memória. Não é decorar para se amostrar, não. É porque você não tem a facilidade que a gente tem de ter a Bíblia a qualquer momento. Então você tem que estudar, porque vai ter horas que você vai precisar daquele versículo, daquela passagem, e você não vai ter como recorrer em uma fonte escrita. Oi? Tá vendo aí? Quando a gente fala de falsidade, aí, ó, aparece. As pessoas acham que Jesus esqueceu. Mas está cumprindo Jesus falando para a terra. Não está cumprindo Jesus está falando. Jesus está falando. Tá vendo? Amém. Responde.
perceber que Deus existe, né, rapaz? Olha! Rapaz! Não tentarás o Senhor teu Deus, irmão. Versículo 12. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então é justamente isso, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque vai chegar momentos em que as pessoas vão dizer coisas que estão na Bíblia. E é como eu já ouvi várias vezes, a pessoa que frequenta aqui um dia, 2, 3, 4, 5 e diz, mas pastor, eu fui na igreja, lá também abriu a mesma Bíblia que você e leu o mesmo texto. Mas a pessoa nem sabe que o pastor pregou algo completamente diferente. Que aquela denominação prega completamente diferente daquilo que foi dito aqui hoje. Mas a pessoa diz, não, mas ele leu o mesmo texto. Não, não leu não. Se você prestar atenção, nem lê, ele leu do mesmo jeito. Não tentarás o Senhor teu Deus, é isso, irmãos, não coloque Deus à prova. O apóstolo Paulo diz, olhe, cuidado, porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Não coloque Deus à prova. Não faça coisas que você sabe que é errada, achando que no final Deus vai passar a mão na sua cabeça. Ele não vai. Ele não vai fazer isso. Não ache que porque Ele está dando tempo para que você se arrependa, Ele está consentindo com o seu pecado. José falou, por exemplo, do pecado de Davi na terça-feira passada. Com certeza, entre o adultério e a repreensão de Natã, levou-se tempo. Davi ainda teve tempo de premeditar a morte de Urias. Primeiro tenta embriagá-lo, depois tenta premeditar a morte dele. Ele morre, Davi se casa com Batseba. Tudo isso aconteceu para depois Urias chegar. Perdão, depois Natã chegou. E vários soldados morreram. Mas depois de tudo isso, tempo se passou. E Davi achando que estava tudo normal. Natã chegou. E aí, meu filho, como é o negócio? Você está achando que Deus não viu o que você fez? Você acha que é isso mesmo? Por isso, irmãos, é tão importante entendermos que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porque é importante a gente meditar, estudar, orar, se tiver oportunidade, frequentar os cultos o máximo possível, porque são justamente nesses momentos em que o Senhor nos concede a oportunidade de sermos exortados para o arrependimento. É isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 7,10. José falou até sobre isso, eu não sei que dia foi na terça-feira passada ou na retrasada, mas ele falou que o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Que sofrimento é esse que Paulo está descrevendo? O sofrimento por conta da exortação da carta. Paulo não está falando do sofrimento de uma correção material de Jesus, não. Quando Paulo fala desse sofrimento, é o momento que os coríntios estavam lendo a carta que Paulo redigiu para eles começaram a enxergar que Paulo estava certo, que eles estavam cometendo aqueles pecados que Paulo estava dizendo. Então eles se arrependeram, eles sofreram, como Davi sofreu quando foi repreendido. E aquilo gerou o quê? Arrependimento para a salvação. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E Paulo diz, o sofrimento segundo o mundo gera morte. E aquela pessoa que ouve a pregação, ela fica revoltada com a pregação e com o pregador, vai gerar morte. Se a pregação está certa, meu filho, você tem que estar revoltado com o seu pecado. E não porque o seu pecado foi exposto. Eu nunca vi uma pessoa revoltada porque o médico fez um diagnóstico correto de que ela estava com câncer. E depois foi lá e tirou o câncer da pessoa. Você viu alguma pessoa revoltada ou a pessoa vai agradecer ao médico? Muito obrigado, doutor. O senhor fez o diagnóstico correto, tirou, estou aqui vivo, quero agradecer. Se foi isso mesmo que deu na minha vida. Você fica revoltado. Que nada, pai, ele fez isso, tive que fazer quimioterapia, tive que fazer cirurgia, Meu filho, você ia morrer. Então a mesma coisa, quando a pregação está sendo feita, é um diagnóstico.
É você com o espelho na sua frente, enxergando ali, ó, seu pecado, o meu pecado, para que a gente se arrependa e possa então ser perdoado. Você sabia que na Bíblia diz que existem pecados de ignorância? Vocês já leram o livro de Levítico? Levítico fala em 2 capítulos sobre isso. Sobre sacrifícios que deviam ser feitos por conta de pecados de ignorância. A pessoa fez uma coisa que nem sabia que era pecado. Aí vale? Eu não sabia que eu estava errado fazendo isso. Mas é pecado. Se você não sabia, você já está pecando 2 vezes. Porque você tinha a obrigação de saber e a obrigação de fazer conforme Deus mandou. São 2 pecados aí, viu? Ah, eu não sabia. Então não preciso pedir perdão, né? Tem que pedir 2 vezes. Pelo que você fez e por não saber que aquilo era errado. Então, olhe como é sério, irmãos, o fato das pessoas não estudarem a Bíblia com a seriedade devida. As consequências, elas são eternas. Alguém que não ama a palavra de Deus, seja sincero. Seja sincero. Uma pessoa que não ama a palavra de Deus, ela vai fazer o que no céu? Porque no céu vai se falar que idioma? A palavra de Deus. E se você não ama a palavra de Deus, você vai fazer o que lá? Me diga aí. Varão, vou dizer a verdade, eu gosto de murmurar, gosto de falar mal dos outros. Então, meu filho, você tem que ir para o inferno. É lá que o pessoal que faz isso, que gosta de fazer isso, vai. Os maldizentes vão para onde? Para o inferno. Então, irmãos, eu quero concluir aqui, por causa do horário já. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai tentar. Eu sei, diabo, você está querendo usar a palavra de Deus contra mim. Não é esse o contexto. Perceba, irmãos, que foi exatamente assim que Satanás conseguiu enganar Eva, pervertendo a palavra de Deus. É assim que até hoje tantas pessoas têm sido enganadas. Irmãos, quantos evangélicos vão acordar no inferno? Quantas pessoas que têm a certeza, por conta de uma vã esperança, que estão salvos, estão totalmente condenados. Quando o Senhor Jesus fala de condenação, Ele diz, porque não tiveram prazer na verdade. Não tiveram prazer na verdade. A verdade para eles não dava prazer. Por exemplo, aqui, você está numa pregação, a pregação é chata, ela dá sono. Ela faz com que você deseje que ela acabe. Mas se você está assistindo um jogo de futebol, um time que você gosta, se for Copa do Mundo, se você estiver assistindo um filme, um seriado, uma novela, que você gosta, você não quer que acabe. Quer ver uma coisa, meu filho? Para quem gosta de novela, que é a mesma coisa que matar, pelo menos na minha época era assim, cenas dos próximos capítulos. A pessoa fica, rapaz, quero que chegue logo amanhã. Você viu, rapaz, parou na horinha que a mulher abriu a porta e ia pegar o marido com outra. E agora, será que ele conseguiu pular na janela? Será que não conseguiu? Só amanhã, para saber. Aí tinha no jornal que contava, mas tinha, né? Será, meu filho? Então uma pessoa que gosta disso, ela faz. A gente tinha lá quando a gente tinha ainda, né, as nossas reuniões na Boca do Rio, a gente chegava lá para o culto de domingo. O culto começava às 9 horas da manhã, 5 horas da manhã, se você chegasse, já tinha gente jogando bola nos campos de futebol. 5 horas da manhã. O culto ia começar às 9. 5 da manhã já tinha gente jogando. Ou seja, chegou antes. Porque a pessoa gosta daquilo. Então uma pessoa que não tem prazer na Bíblia. Pessoa que diz para mim que a Bíblia é chata, meu filho. A Bíblia é o quê? Não, pastor, mas ela é complicada de entender. Não, meu filho, a Bíblia é complicada de obedecer. De entender, não. Entender, se você pegar o Sermão do Monte mesmo, Jesus dá tudo assim, na boquinha, como diria, né? Igual papinha na boca do neném. Olha, se alguém tem alguma coisa contra, se você odeia, se alguém odeia você, faça o bem a ele.
Você fala isso para uma criança de 5 anos, ela entende. Olhe, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros. Meu filho, você não entendeu? Claro que você entendeu. Você não quer o quê? Praticar. Como é que eu não vou ajuntar coisa aqui? É o que eu mais quero fazer. É pegar o aplicativo do banco e ver que tem um monte de dinheiro na conta. É o que eu quero, meu filho. Oh, Deus. Então, assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte. De toda sorte. O livro de Tiago começa nos dizendo: fique feliz quando passardes por todo tipo de provação. Você vai passar por todo tipo. Aqui não foi todas as tentações que Jesus passou. Aqui foram só algumas. Jesus passou muitas outras. Daqui a pouco Jesus vai passar por uma. Ele vai ser rejeitado pelos seus. Então, não ache, irmãos, que você venceu uma tentação aqui. Caramba, você não sabe, cheguei lá. Fulano fez um negócio assim na minha frente. Eu nem tive vontade de fazer. Estou curado. Uma semana depois você vê a pessoa caindo naquilo que disse que estava curado. Meu filho, a gente nunca vai estar curado do pecado. A gente vai estar sempre lutando contra o pecado. A diferença do cristão verdadeiro para o não cristão é que o cristão verdadeiro, ele pode lutar contra o pecado. O não cristão, ele não tem condição de lutar contra o pecado. O máximo que o não cristão faz é substituir um pecado pelo outro. É por isso que você vai ver falsos crentes deixando de beber, deixando de fumar, deixando uma vida de criminalidade e trabalhando num trabalho oficial. Mas os pecados estão lá: avareza, idolatria, maledicência, tudo lá, está tudo lá dentro. Ele só deixou aquela coisa externa que ele fazia que o pessoal via. E aí ele acha que foi curado. Curado de quê? O pecado, nosso problema é o pecado. O pecado de não amar a Deus como Ele merece. Esse é o nosso pecado. E a gente nunca vai estar curado dele, a gente vai estar sempre lutando contra ele, a ponto de esmurrar o nosso próprio corpo, a ponto de ter que violentar o nosso corpo, decepando mão, arrancando o olho, clamando ao Senhor: salva-me. É isso que Paulo faz em Romanos capítulo 7. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo: quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo está falando justamente desse combate da carne e o espírito, que não vai cessar essa luta até aquele grande dia que a gente adentrar as portas do paraíso pela graça de Deus. Então a gente vai ter que lutar contra as tentações. Um dos grandes equívocos, quem disse isso foi Spurgeon, em uma das suas pregações que ele fala sobre o batalha espiritual. Ele diz: um dos grandes equívocos de alguém que vai à guerra é achar que ele vai a uma pequena guerra, porque aí a pessoa não se prepara como deveria. A gente tem que entender que a gente está envolvido numa grande guerra, uma guerra que já está sendo travada há milhares de anos, antes da gente nascer. Que temos um inimigo forte, que temos um inimigo com um espião dentro da gente, que é a nossa própria carne, que é favorável ao inimigo e não a nós. E como é que a gente vai dizer que essa luta é pequena, irmão? A ponto da gente se descuidar da vigilância, a ponto da gente negligenciar a oração, que é a principal fonte de energia, por assim dizer, para que as nossas armas espirituais surtam efeito. As armas espirituais, irmãos, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, elas só surtirão efeito na vida daquele que está orando todo o tempo no Espírito. Você já leu o capítulo 6 todo? Porque é isso que ele está falando ali. Depois de falar das armas espirituais, ele diz: e orando todo o tempo no Espírito. Ele não acabou
quando ele termina de desenhar as armas espirituais, ele diz, olha, e essas armas espirituais elas só vão ter efeito se você tiver vida de oração. Senão essas armas espirituais vão ser armas de brinquedo. Exatamente, é como se fosse de brinquedo, maquiagem. Só é de verdade se você for um de oração. Por que você acha que Elias dobrou o joelho por, sei lá, 2 minutos? Aquela oração de Elias, tão pequena no monte. Aí você acha que a vida de oração de Elias era aquela? Não, aquela foi a oração que Elias fez na frente dos outros. Quantos dias Elias ficou? Só ele e Deus. Ele orava tanto, Elias, que ele, quando vai falar com Acabe, ele diz, o Deus cuja face habito. Ele passava tanto tempo com Deus, que ele passava mais tempo com Deus do que com os homens. Ou você acha que ele foi arrebatado por acaso? Você acha que o arrebatamento de Elias não tem nada a ver com o de Enoque? Você acha que isso tudo é coincidência? Quando ele vai lá repreender Acabe, ele diz, o Deus cuja face habito. Aquele tempo que ele estava no deserto, ele não estava sem fazer nada não. Ele ficava orando, conversando com Deus o tempo todo. Isso é um homem que dobra os joelhos e a sua oração é eficaz. É por isso que a oração de Elias é como foi. Deus, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Pronto, acabou. Não precisou de muita coisa não. Aí você vê hoje gente orando 5, 6, 7, 17, vai agora, vai. Uma vez eu fui com a minha esposa num desses cultos de avivamento, meu filho, que o camarada queria que ela falasse a língua estranha, quase que ele engarguela ela, só não engarguelou porque eu dei uma olhada estranha. Na época eu não era crente verdadeiro, meu filho. Se ele encostasse mais, ele ia ver onde é que a língua estranha surgia. Eu não era crente de verdade, ele foi, bora, fala em língua estranha. Quando ele fez assim, perto do pescoço dela, eu já olhei pro dele. Aí ele foi se afastando. Eu não era crente verdadeiro, meu filho. Lá com calma. Fala em língua estranha, fala em língua estranha. E a bichinha assustada. Graças a Deus ela não falou. Mas é isso, meu filho. Não tem efeito essas coisas. Isso é tudo mentira, isso é tudo fachada. Eu quero ver uma vida cheia do Espírito Santo, é aquela vida que Paulo falou em Efésios 5. Não gente que pula, grita. Isso não tem nada de Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem ordem e decência, como é que ele vai fazer desordem indecente? Então a gente tem que estudar mais. Perceba, não é ler mais, é estudar mais. Meditar mais na palavra de Deus. Olha, irmãos, eu estava fazendo uma experiência esses dias. Eu me lembrei, quando eu era mais jovem, eu acho que quando eu tinha a idade de Helena. Tá com 14, não tá? 13 para 14, isso mesmo. Ficou na moda um negócio de que você aprendia a falar inglês dormindo. Eu acho que eu sou velho, porque é dessa época. Você ainda era da época do Walkman. Você nem sabe o que é isso, né? O Walkman, toca-fitas. Você pegava um toca-fitas com aquele Walkman que era de alumínio assim, com 2 espumazinhas assim, laranja, e você sentia um moderno. Né? Que se você dobrasse mais ele empenava. E aí, eu sou velho, meu filho, eu tenho 42. E aí botava aquele Walkman e aí você comprava as fitas cassete e dizia, você vai botar fita quando você for dormir, porque quando a sua mente, aí dizer, quando o inconsciente está não sei o que, o consciente está ativo, é um negócio desse. Meu filho, eu não vi ninguém falando inglês com esse método. Né? Mas o que vendeu de toque de fita, meu filho, de toca-fita. Agora vou dizer uma coisa, você já experimentou dormir ouvindo pregação? Rapaz, que bênção. Você bota o fone, meu filho, ainda mais agora que tem uns fonezinhos, que igual o que o Paulinho tem, que bota assim os cotonetezinhos assim, né? Meu filho, você botou as pregações assim, você fica maravilhado. Aí depois o camarada vem pra mim e diz, pastor, estou tendo pesadelo. Meu filho, você estava assistindo o que antes de dormir? Eu estava vendo o Jornal Nacional, eu digo, pronto. Agora eu me esqueci tudo. É claro que você vai ter pesadelo. Só tem notícia ruim. Não, pastor, eu tava vendo no YouTube o Se Liga Bocão. Antes de dormir. O QVP. No YouTube, que mostraram o pessoal que morreu, o pessoal
assassinado, o pessoal que foi esquartejado, não sei quem que roubou, não sei quem. Meu filho, você foi dormir com isso, foi. Quando Davi diz, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você entendeu? De dia e de noite, ele acordava com a palavra de Deus, ele dormia com a palavra de Deus, ele passava o dia inteiro refletindo na palavra de Deus. Por isso que o coração estava protegido. No momento que ele deixou de fazer isso, José falou para a gente, ele caiu. E ele mesmo disse, enquanto eu guardei a palavra no coração, não caí. Por isso, eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vencermos as tentações. Eu acho que já chega da gente ser reprovado. Quem aqui já está cansado de repetir o ano? Irmão, a gente passar 10 anos na primeira série, 50 anos na segunda série, está na hora da gente passar de ano, irmão. Subir mais um degrau. Ter experiências verdadeiramente, sabe? Um pastor falou certa feita, será que você não fica cansado de só falar das experiências espirituais de outras pessoas e a sua? E aquele dia que você ficou o dia todo sem se alimentar, ninguém sabia, só quem sabia era você e Deus. E você reservou aquele dia para Deus, e você orou, e você leu a Bíblia como nunca, e você sentiu a presença de Deus na sua vida como nunca. Cadê essas experiências espirituais na sua vida? Tem que ter, irmão. É por isso que o diabo, ele fica tão fortalecido na vida de algumas pessoas. Ah, pastor, estou ouvindo a voz do diabo, o diabo está fazendo isso. E você está fazendo o quê? Porque o diabo está fazendo o que ele tem que fazer. Ele é o inimigo, ele é o acusador, ele é o destruidor. E você? É um filho de Deus, então haja como filho de Deus. Ó Senhor, nos ajuda a, entendendo as tuas maravilhosas promessas, nos alegrarmos em toda e qualquer situação. Pois o Senhor tem nos ensinado que uma das coisas que mais envergonha o teu santo nome é a nossa incredulidade diante da adversidade. Se no dia da tua angústia a tua força for pequena, a sua fé é fraca. Ó Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, usufruindo e experimentando, Senhor, de todas as bênçãos espirituais que já estão disponíveis a todos nós nas regiões celestes. Ajuda-nos, Senhor, a debaixo desse contentamento evidenciarmos, por meio da tua luz, que fomos alcançados por tua graça, Senhor. Que haja luz, Senhor, nas nossas vidas, a tua luz. Que haja brilho, o teu brilho, Senhor, nas nossas vidas. Que a tua face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que seja sabido de todos que nos rodeiam que o Senhor é o nosso pastor. E é por isso que de nada sentimos falta. Que essa seja a nossa vida, Senhor. Uma vida de vitórias pela fé. Pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo. Inabalável, diante de qualquer circunstância. Ajuda-nos, Senhor, a pararmos de nos vitimizar e, debaixo de um amadurecimento espiritual, começarmos a diligentemente combater o bom combate da fé. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se mutuamente e diga para você mesmo, você é um soldado de Cristo